Mais uma vez quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Então vamos orar, porque eu tenho certeza que o Senhor hoje vai falar conosco. Amém? Senhor, obrigado, ó Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nesta noite nos unimos aqui novamente, mesmo que de forma virtual, para que o Senhor possa transmitir a tua palavra, Senhor. Que não venha nada de mim, mas que eu seja usado apenas como um instrumento do Senhor nesta noite, para transmitir, ó Pai, à tua igreja aquilo que o Senhor já tem determinado. Então me coloco na posição de vaso, de servo, de instrumento do Senhor. E que o Senhor prepare, ó Pai, abra o coração dos teus filhos que estão aqui presentes para ouvir esta palavra, Senhor. Para que eles possam, ó Pai, recebê-la de bom grado e que ela possa servir, ó Pai, de direção, de consolo, de correção para cada um nesta noite, Senhor. Que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, glória a Deus por isso. O pastor me deu mais uma oportunidade, né? Me convidou para trazer mais uma palavra. Hoje eu vou tentar ser um pouco mais calmo, né? E na última pregação aí, a gente, né, pela palavra, uma palavra mais de correção, né, que o Senhor nos deu. E aí foi necessário ser um pouco mais forte, mas hoje eu acredito que é uma palavra não de correção, porém de direção. Na verdade, uma palavra que o Senhor me deu, mas para que a gente possa fazer uma autoanálise. Porque, irmãos, como os próprios pastores, as pregações que têm sido feitas, a gente tem visto que o Senhor tem chamado muito a nossa atenção em questão de corrigir as nossas vidas diante do altar. O Senhor tem falado muito sobre santificação, não é isso? E uma coisa que eu tenho percebido e que em muitas e muitas pregações, se os irmãos procurarem ver, eu tenho procurado, Deus tem me dado palavras de direção e de correção, lógico que serve para aqueles que não conhecem a palavra ou aqueles que estão chegando, mas muito também para as pessoas que estão dentro da igreja. Por quê? Porque, infelizmente, irmãos, antigamente, na época em que eu era mais jovem, não que eu não seja, né? Realmente existia uma grande diferença entre as pessoas que se consideravam ou se diziam ser cristãos, crentes, né? E o mundo. Então, quando uma pessoa se vestia como um crente, quando uma pessoa andava na rua com a Bíblia, quando ela tinha a ousadia de falar de Jesus Cristo, você podia ter certeza que aquela pessoa realmente era crente, porque existia uma grande diferença entre o mundo e as pessoas que professavam verdadeiramente a fé cristã, né? E eu fui uma dessas pessoas que, na verdade, tirava sarro, achava que quem era crente era bitolado da cabeça, ou seja, acredito que muitos dos irmãos devem ter passado por essa fase também, antes de conhecer o Senhor Jesus, e em julgar, na verdade, ter uma visão errônea. Glória a Deus que Ele estendeu a sua mão sobre as nossas vidas e hoje nós podemos ver o que aquelas pessoas viam no passado e nós éramos cegos. O problema é que, com o passar dos anos, o inimigo ele tem mudado a sua estratégia. Ele tem visto que atacar frontalmente não estava dando tanto resultado, porque assim como na época do Egito, que os hebreus, quanto mais apanhavam, mais eles cresciam, assim também funcionava dentro da igreja cristã primitiva. A gente vê também em Atos 2, a igreja ia crescendo, mesmo sendo perseguida, a igreja não parava de crescer. E o que ele fez? Então, ele começou a pegar o evangelho e transformar o evangelho. E hoje em dia, para ser... todo mundo hoje é crente, todo mundo hoje professa ser cristão, onde, na verdade, as suas vidas, muitas das vezes, não correspondem com aquilo que a Bíblia realmente nos diz. Porque muitos quase nem leem a Bíblia, né? Muitos são cristãos de vida dentro da igreja apenas, não tem uma vida de oração com o Senhor, não tem uma vida de busca de conhecimento da palavra, de procurar realmente mudar a sua vida. Mas a culpa não é só deles. Eles têm sim culpa, porque a palavra da verdade está nas suas mãos. Mas muitos líderes, muitos pseudo-pastores, né, que têm guiado essas ovelhas, tem, na verdade, enganado essas ovelhas, né? Com evangelhos de prosperidade, com evangelhos de só bênção,
né? Um evangelho onde não há mudança. Então, a gente que ministra, a gente que procura dar conselhos, a gente tem visto como tem sido difícil você realmente direcionar uma pessoa dentro do padrão cristão, uma vez que ela recebeu um evangelho fraco ou torto, aonde apenas acreditar em Cristo, ou porque Cristo se sacrificou por mim ou por nós, então nós não precisamos ter uma mudança real de vida. A gente não precisa realmente nascer de novo, né? É o Deus da bênção, é o Deus de que tudo pode, é o Deus de que, né, se Deus está comigo, eu não posso ficar enfermo, Deus tem que me dar, Deus tem que fazer, Deus tem que acontecer, porque agora eu acredito em Deus. Então, tem sido muito difícil. Quando você prega o evangelho para uma pessoa que não sabe quem é Cristo, é muito mais fácil você convencê-la, até apesar de não somos nós quem convencemos, mas de você trazer lá um entendimento da palavra, do que alguém que acredita saber da palavra e, na verdade, ela está enganada. Porque esse falso evangelho tem criado semideuses. Pessoas que acreditam ter poder e autoridade aonde ela não tem. Pessoas que acreditam poderem salvar a si mesmas, né? Pessoas que acreditam que porque o propósito do inimigo sempre foi tanto para ele como trazendo para a igreja querer tornar o homem igual a Deus, porque esse foi o erro no céu, esse foi o erro no Jardim do Éden, e ele, como eu já falei várias vezes, ele continua usando a mesma estratégia. Então, eu tenho visto que há muitas pessoas que professam fé cristã, eu não estou falando só na nossa igreja, mas de uma forma geral, você vê ministérios, igrejas gigantescas, mas quando aí você vê na rua pessoas que professam fé cristã, mas você não vê diferença no mundo entre essas pessoas e esses que professam a fé cristã, e tem sido muito difícil você conseguir realmente trazer essas pessoas para o caminho bíblico, né? Não sem doutrinas humanas, mas pura doutrina bíblica, porque cada um tem a sua visão hoje, cada um acha que interpreta a Bíblia da sua forma e que não há um contexto, não há uma verdade absoluta. Uns aceitam a Bíblia pela metade, outros apenas um pedacinho, outros, mas é difícil você encontrar uma pessoa que realmente escute a palavra e aceite ela de uma forma geral, de Gênesis a Apocalipse. E muitas das vezes, encontrando nela os seus problemas, os seus erros, e então para corrigi-los, né? Então isso tem sido um grande problema hoje em dia, quando a gente tem conversado com algumas pessoas, ou a gente vê pela televisão pessoas sendo enganadas, né, com bênçãos através de rosa ungida, fogueira santa, água não sei da onde, e por aí vai. Mas fora isso, até mesmo muitas igrejas aí que são sérias têm muita dificuldade, porque para tentar realmente abrir os olhos dos cristãos. Não era essa o versículo inicial que eu iria abrir, mas eu quero que os irmãos então abram comigo, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 44 ao 47. Porque aqui, quando Jesus, após ressuscitar, ele aparece aos seus discípulos, né? E eles ficam assustados, até pensando que era um espírito, não entendendo bem o que era aquilo. Então, no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 44 ao 47, diz assim: E disse-lhes, Jesus dizendo, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Irmãos, infelizmente, a gente vê por aí pregações onde há vários caminhos para chegar a Cristo. Há vários caminhos para se chegar ao céu, né? E principalmente essa pregação onde Jesus morreu por nós, Jesus pagou o preço, né? Então nós já somos salvos. E assim, para início nessa palavra, é lógico, nós dependemos, nós precisamos, foi necessário que assim fosse.
que Jesus morresse para pagar o preço dos nossos pecados. E ele se tornou o caminho. Porém, apenas saber o caminho não é suficiente, porque a morte de Cristo, como eu já falei várias outras vezes, nos dá o direito, nos dá a condição de sermos salvos, uma vez que nós andemos pelo caminho, né? Então, Jesus, o que acontece é que Jesus, quando ele veio como homem, ele não veio num dia e morreu no outro, pagando o preço. Entre o seu nascimento, o seu crescimento, e quando ele começa o seu ministério, até a sua morte, houve aí um ministério, houve aí um ensinamento, houve pregação, né? Então, Jesus, ele veio com a intenção de dar o exemplo, né? E mostrar o que é necessário para se herdar a vida eterna. Só que é lógico que não adiantaria apenas isso sem o preço ser pago. Então, Jesus, ele pagou o preço, mas ele veio nos ensinar o caminho. Então, não adianta eu apenas tomar a crucificação de Cristo como a única forma, ou seja, o ato principal para, pronto, ele veio, morreu por mim, pagou pelos meus pecados, eu sou salvo. Não, não é apenas isso. Porque ele veio, o que ele mais pregou foi sobre juízo. E o que ele pregou muito, se nós vemos aqui na palavra, no versículo 45, então ele nos abriu um entendimento para que pudesse compreender as escrituras que ele disse. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. 47. E em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a toda a nação. Então, há algo a mais aqui. Porque além da crucificação de Cristo que nos dá o direito para caminhar no caminho que é Cristo, pelo exemplo que ele nos deu, é necessário que a gente se arrependa, porque Jesus pregou arrependimento de pecado. E não foi à toa. Ele não pregou o arrependimento, morreu e quer dizer que agora então ninguém mais tem pecado. O que eu já ouvi muito por aí, não, Jesus morreu pelos meus pecados, nós não temos mais pecado. Eu já ouvi pessoas me questionarem sobre isso. Já vieram pessoas. Então, assim, você vê como o evangelho aí fora tem sido pregado. Porém, a Bíblia mesmo diz que não há um justo sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos precisamos nos arrepender. Uma vez que a gente segue esse caminho que Jesus nos ensinou, então, no fim, tem um preço que já foi pago por nós. E nós recebemos, então, a vida eterna. Porque no próprio Lucas, onde você está aí, no capítulo 5, no versículo 32, ele mesmo diz: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Então ele veio com um objetivo: não só pagar o preço que nós não poderíamos pagar, mas também para nos ensinar o caminho para a salvação. E o caminho é mudar de vida. O caminho é deixar a vida de pecados. Então, em Cristo, nós teríamos a capacidade, nós teríamos a condição de fazer isso. E no fim aqui desse texto, lá no 49, você vai dizer que ele pedindo, então fique em Jerusalém, até que do alto serás revestidos de poder. Então, a primeira coisa que ele faz, então ele abre o entendimento das pessoas. Então, ele abriu o entendimento das pessoas para saberem que aquilo que aconteceu era necessário. E que, então, eles teriam que se arrepender e ensinar o arrependimento. E isso através do poder que receberiam, que é o quê? A vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E hoje nós temos o Espírito Santo. Porque é através do poder do Espírito Santo que nós conseguimos resistir ao inimigo, ao pecado. Porque se não fosse necessário o Espírito Santo, a gente faria antes. Mas nós não conseguimos fazer antes. Porque antes o nosso coração era endurecido. Antes o nosso coração não era sensível ao pecado. Mas hoje fomos transformados e nosso coração de pedra foi transformado por um coração de carne, que é sensível ao pecado. Então hoje nós conseguimos, pelo poder do Espírito, andar no caminho que é Jesus Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados. Porém,
esse evangelho que tem sido pregado, como eu vou falar várias vezes, ele pula esse pedaço. Ele só vai para o fim. Jesus morreu por você, acabou. Maior é que está conosco do que o que está no mundo. Jesus é amor, Deus é amor. Então, Jesus morreu por você. Pronto, você pode continuar na vida que você está, do jeito que você está, porque você já está salvo, porque Jesus já pagou o preço por você. E isso tem acontecido, pessoas com essa mentalidade dentro da igreja. Por isso que você vê pessoas dentro da igreja que ainda mentem. Por isso você vê pessoas dentro da igreja que apoiam atos de homossexualismo. Por isso que você vê pessoas dentro da igreja que ainda continuam sendo desonestas, não honrando pai e mãe, né? E idolatrando outras coisas, outros deuses, mesmo sem um pleno entendimento daquilo. Sendo dominado por vícios, né? E não querendo deixá-los. Esse é que é o pior, porque não precisa. Porque Cristo já pagou o preço. Irmãos, isso é uma enganação do inimigo. Isso não é bíblico, isso não é verdade. Eu quero que os irmãos abram comigo no Salmo 151, que tem sido muito lido nas últimas pregações. Esse Salmo 51 é o Salmo de Davi, logo após, quando ele se encontra com Natã, né, que o repreende pelo pecado dele com Batseba. Então, aqui no Salmo 51, nos versos 2 a 4, diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi aqui, ele nos ensina o princípio para nós recebermos o perdão de Deus. Davi, quando a gente conhece ele, um homem segundo o coração de Deus, porque foi assim quando ele foi separado, não é que ele seria perfeito como Jesus. Não é que ele seria sem pecados. Mas é um homem que, quando ele pecava, ele então entendia que aquilo era errado e se entregava na presença de Deus. Era um homem que ele então reconhecia o seu erro diante da majestade de Deus, porque ele tinha, imagine, ele como rei de Israel, riquezas, palácios, ele podia usar de soberba. Não, mas eu sou o rei. Não é isso? Porque isso aconteceu com Saul. Mas Davi não. Quando Davi errava, Davi, ele então assumia o seu erro e ia se entregar diante de Deus, pedir perdão diante de Deus, porque eu conheço as minhas transgressões. Olha o que ele está dizendo. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. O primeiro passo que Davi aqui nos ensina através desse salmo é a gente reconhecer os nossos erros e entendemos que nós somos pecadores e que nós precisamos da misericórdia de Deus. Porque ele entende. Porque aqui ele cometeu adultério com Batseba contra o marido. Né? Então, assim, poderia-se dizer que o pecado dele foi contra o marido de Batseba. Mas olha o que ele diz. Contra ti. Foi contra ti somente que eu pequei. Porque, como eu falei nas pregações passadas, mesmo que você tenha errado contra o teu irmão, todo pecado ele tem origem contra Deus, por conta da desobediência. Então, todo pecado, seja contra quem você fizer, em princípio, a raiz dele é contra Deus. Porque todo pecado de desobediência às ordens e aos mandamentos do Senhor é contra Deus. Então, aí ele fala, para que quando ele for para que ele seja justificado quando falares. Quando Deus falar, ele seja justificado. E ele seja puro quando Deus for julgar. Então, mesmo ele sendo rei, ele se rebaixava diante do poder e da majestade de Deus. E quantas pessoas hoje usam de soberba
porque sabem 3, 4 versículos, ou porque são pregadores da palavra, ou porque vão à igreja todo sábado, todo domingo, toda semana, todos os dias, né, achando que são melhores ou se formando praticamente semideuses, achando que tem poder e autoridades que não lhes são colocadas. Quantas pessoas, porque muitas das vezes a gente tem versículos na Bíblia, sim, onde tem pessoas que têm vida com Deus, que tinham vida reta com Deus e que tinham a autoridade de Deus. A gente pode ver lá com Elias, segundo a minha palavra não choverá. Deus foi lá e assinou embaixo, porque era um homem que tinha vida com Deus. Porém, a gente vai lá com Saul. Saul não quis esperar o profeta. Eu sou o rei, eu mando. Foi lá, fez o sacrifício. Saul chegou, foi rejeitado por Deus. Quantos Saúls nós não temos dentro da igreja, das igrejas, pensando ser Elias? Porque não tem uma vida de obediência com Deus, não tem uma vida reta diante de Deus, querendo mandar, ter autoridade, fazer o acontecer, colocar Deus na parede, se achando semideuses, onde na verdade deveriam procurar ser mais humildes, ser mais servos diante da presença do Senhor. Então aqui, Davi começa a nos ensinar, olha, primeira coisa, reconheça que você é um pecador. Porque hoje as pessoas não têm mais olhado para dentro de si, não têm analisado a sua vida, porque têm colocado a sua salvação apenas na crucificação de Cristo. Só que a crucificação de Cristo vem depois de um ministério. Vem depois de um ministério de pregação de arrependimento. E então vem um preço pago. Só que as pessoas têm pulado esse ministério de Cristo e têm colocado a sua base, até pessoas que acham que não podem ficar doentes. Pessoas não podem ficar doentes porque agora são crentes. Isso não é bíblico, irmãos. Eu quero que vocês abram comigo agora, por gentileza, no livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Esse livro trata aqui, quando Tito foi ter com Paulo na Macedônia, né, informando a ele que muitas pessoas tinham se convertido, né, tinham se arrependido depois da primeira carta que Paulo tinha enviado a Coríntios. E Paulo escreve aqui no capítulo 7, no verso 9 e 10, você vai encontrar aí, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10, que diz: agora, porém, alegro-me por tê-lo enviado, a primeira carta, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhe causamos mal algum. Presta atenção. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Então aqui, eu quero que os irmãos entendam essa palavra dessa segunda carta aos Coríntios, que quando Paulo escreve a primeira carta de correção, muitos entendem, enxergam seus pecados, e isso gera uma tristeza no seu coração. Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de dizer, olha, você está errado nisso, porque nós queremos estar certo o tempo todo. Então, isso gerou uma tristeza enorme nas pessoas, mas era uma tristeza que vinha de Deus. Porque Paulo, repreendendo a igreja, através de uma carta direcionada por Deus, gerou um arrependimento. Essa tristeza gerou um arrependimento. E esse arrependimento, como diz esse versículo, resulta na salvação. Então, não apenas no sacrifício de Cristo, mas no arrependimento do pecado. Porque há uma diferença entre arrepender-se e o versículo seguinte, que diz remorso. Não uma tristeza que causa remorso. Porque essa tristeza do mundo, que é o remorso, resulta na morte. Mas a tristeza que vem da correção de Deus, que gera arrependimento do pecado, ela resulta na salvação da sua alma. Porque a diferença entre arrependimento e remorso
é o seguinte, eu já falei isso muitas vezes quando também dava a escola bíblica, que o arrependimento, você pode ler lá, a gente vai ler um pouco mais tarde depois em Provérbios 28:13. Então, todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, arrepender-se é você ver, reconhecer, ver em si o seu pecado, aquilo que entristece o coração de Deus, o que você faz de errado. Então, você se entrega a Deus, você confessa esse erro, você confessa a Deus esse erro e o abandona. Você nunca mais o faz. Então, você reconhece o ato do pecado e você o abandona. O remorso é diferente. Você faz o erro, você até sente uma tristeza quando lhe é passado a correção. Porém, passa uma semana, duas, você faz de novo, na outra você faz de novo. Então, isso não é arrependimento porque você não abandonou. Um exemplo mais clássico, às vezes para dar um entendimento melhor, eu tenho dois exemplos. Vamos dizer que um casal não casado, de jovens ou não jovens, não casados, tem relações, né? Tem costume de ter relações sexuais fora do casamento. Até então, eles acham que está tudo bem. Um casal cristão, hein? Cristão. Só que acontece que a menina engravida. Quando a moça engravida, que vão para o pastor, estamos arrependidos. Não, você não está arrependido. O que está trazendo para você agora é um remorso, porque aquele ato teve um preço, que foi a gravidez. Porque se ela não tivesse engravidado, você continuaria tendo relações com aquela moça. Porque o arrependimento é pelo ato em si, e não pelo resultado que ele dá. Então, o arrependimento é quando você reconhece o seu ato errado. O ato errado era ter relações fora do casamento. Então, quando eles tiveram a relação, se eles tivessem tido consciência do seu pecado, eles iam ver que estavam errando e tinham parado ali. Mas quando ele trouxe uma consequência, então eles dizem ter se arrependido. Na verdade, não. Eles tiveram remorso, porque aquele ato já estava trazendo consequências. Uma pessoa, um ladrão, que tem um costume de roubar. Ele rouba. Um dia ele é preso. Vai para a cadeia algemado. Eu me arrependo de tudo que fiz. Ele se arrependeu? Não. Hoje ele está tendo, o remorso está gerando nele uma tristeza pelo resultado do seu ato. Mas se ele não tivesse sido preso, ele continuaria roubando. Porque se ele se arrependesse, seria quando ele roubou a primeira vez, ele teria consciência que aquilo é errado, ele confessaria o seu pecado a Deus e abandonaria a prática do roubo. E não apenas quando a consequência veio. Então, nós temos que entender que o arrependimento, ele é extremamente necessário. O abandono do pecado é extremamente necessário. Só que nós temos que entender que primeiro a gente precisa ver que estamos errados. Você é uma pessoa que mente, você tem que entender que a Bíblia, ela condena viamente a mentira. Todos os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O diabo é o pai da mentira. Ou seja, tem vários e vários versículos aqui. Então, se você é uma pessoa que mente, tem o costume de mentir achando que existe mentira santa, né, que é só uma mentirinha, isso não faz mal, toda a mentira tem raiz no seu pai. E o pai da mentira é o diabo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer, enxergar em si mesmo, fazer uma autoanálise dos seus erros, dos seus pecados e confessá-los a Deus e de verdade se arrepender. E então abandoná-los. E aí você receberá então o perdão através da misericórdia de Deus. Abra comigo, irmãos, por favor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5.
do versículo 13, e depois nós vamos pular para o 20. Romanos 5, 13 diz: pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Versículo 20: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Irmãos, nós temos que entender que é nesta palavra aqui. É aqui onde você vai encontrar os preceitos, os mandamentos, as leis do Senhor. E as leis do Senhor servem para que a gente tenha entendimento, para que a gente então tenha a visão, possamos enxergar tudo aquilo que nós fazemos que é em desacordo, que não está alinhado com a vontade de Deus. Como a gente leu no princípio, então, lhe abriu o entendimento, não é? Para entender as Escrituras. E nós temos essa abertura de entendimento através do Espírito Santo. Só que nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que procurar saber. E não pense que apenas por não saber, você não será julgado por ela, porque ela está na sua mão. Você vai ser julgado, sim ou não. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é procurar estudar as leis do Senhor, procurar estudar a palavra do Senhor, procurar ver aonde nós estamos errados nos nossos próprios conceitos, na nossa própria lei moral, procurando andar de acordo aos conceitos de Deus, as leis morais de Deus. Para quê? Porque essa lei veio para exatamente para que o pecado ele abundasse, ele fosse mesmo exposto, para que você fosse exposto, para que fosse colocado na sua frente tudo o que você verdadeiramente é. Porque nós temos que entender que quando Deus criou o homem, ele fez o homem do pó da terra, então criou, soprou nele o fôlego de vida. Nós temos que entender que nós não temos vida em nós mesmos. Dependemos de Deus. A nossa vida vem do Senhor. Nós não temos vida em nós mesmos, nem do princípio e nunca teremos. Porque a nossa vida depende de Deus. Foi Ele quem nos deu e é Ele quem vai tirar. Nós não temos o poder de nos dar nada. Nós não temos vida em nós mesmos. Então, é necessário essa lei e aprendermos dessa lei, que é a palavra de Deus, para que exatamente todo o nosso pecado seja exposto, ele seja lançado para o alto. E isso é necessário. Porque uma vez que o pecado ele é exposto para você, então você pode então reconhecer que você é um pecador. E quais são os seus erros? E aonde você está pecando? Para que você então possa confessá-lo. Para que você então possa chegar diante de Deus. Porque a palavra diz, aonde abundou o pecado, aonde abundou a ofensa, vai superabundar a graça de Deus. Porque aí então, uma vez que você reconhece, que você consegue enxergar todas as suas falhas como homem, diante de um Deus santo, diante de um Deus puro, aonde você tem que dar a Ele toda a honra e toda a glória. Então, você confessando e abandonando todos esses erros, você vai alcançar, então, a graça de Deus. A gente tem que entender, entenda o que eu vou falar. Sem pecado, não há graça. Há com H, sentido de existir, tá bom? Quando vai sair por aí falando que o irmão André disse lá que sem pecado não tem graça. Não é isso. Sem pecado não há graça. Sem pecado não existe graça. Então, uma vez que o pecado existe, uma vez que ele se revela na sua vida e você confessa, então vem sobre ti a graça de Deus. Porque para você experimentar o poder libertador do perdão e da graça, é necessário que tenha pecado. É necessário que você tenha consciência do seu pecado para que você seja verdadeiramente perdoado. Quantas pessoas não foram perdoadas porque não reconhecem os seus erros, crendo apenas que o sacrifício de Cristo é suficiente e vivem nas suas práticas diárias. Porque sem o arrependimento você não vai chegar lá.
sem um arrependimento, o sacrifício de Cristo, para você, não vai valer. Porque ele pagou o preço exatamente pelo pecado. Para que você não o cometa mais. Para que você tenha, através do Espírito Santo, a força e a condição de reconhecer em primeiro plano, deixá-lo e depois não cometê-lo mais. Porque essa força da tentação que é carnal, hoje será suprimida pelo poder do Espírito Santo, que vai te dar condição de rejeitar e fugir da imagem do mal. O que antes, quando você era dominado pela carne, você não tinha. Mas hoje você tem. Porque nós temos que entender que a graça, o perdão de Deus e a justiça de Deus são duas coisas diferentes. Totalmente diferentes. A gente tem que entender, muitas pessoas às vezes chamam pela justiça de Deus. Ah, Deus sabe. Irmão, Deus sabe. Porque o que é graça e perdão de Deus? A graça de Deus dá à pessoa aquilo que ela não merece. A justiça de Deus vai dar à pessoa o que ela merece. E isso é muito sério. Então nós temos que entender essa diferença. Que a graça, a misericórdia de Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Mas a justiça de Deus vai chegar o dia, mas ela vai dar a mim e vai dar a você aquilo que nós merecemos, de acordo com os nossos atos, de acordo com aquilo que a nossa árvore produziu. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Abra para mim, por gentileza, livro de Atos, capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 17 e 18. Aqui o livro de Atos vai estar onde Pedro ele vai estar se explicando diante da igreja após o batismo do centurião Cornélio, que era um gentil, né? Atos capítulo 11, versículo 17 e 18. Diz assim: E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Aqui nós podemos ver, porque antes, logo depois, então, quando eles começam a pregação do evangelho, eles eram muito presos ainda no judaísmo, crendo que as pessoas, os gentios, podiam, então, obter a salvação através de crer em Jesus Cristo e adotarem para si as leis do judaísmo, né? Da religião judaica. E isso depois gera um problema entre Pedro e Paulo, que a gente já conhece. Mas aqui, então, Deus mostrando a Pedro, quando vem os lençóis, né, com os animais, e depois ele vai até Cornélio, é levado até ele, então ele não só, ele é batizado tanto com o Espírito, como então Pedro entende que essa palavra é para todos. Essa palavra de crer em Jesus, a proclamação do Evangelho, é para todas as pessoas, não tem cor, não tem raça, não tem status social. Ela é para todas, todos podem se arrepender. Não existe isso de que pau que nasce torto, morre torto. Jesus veio o carpinteiro exatamente para consertar isso. Então a gente tem que entender que a nossa pregação ela é importante. Mas para que a nossa pregação tenha efeito, nós temos que estar andando de acordo com a palavra do Senhor. Porque ela é para mim, ela é para você, ela é para todos. Um estuprador, um assassino, um traficante. Todas essas pessoas necessitam da misericórdia de Deus antes que a justiça de Deus chegue. Eu costumo dizer que a graça é um anjo de duas asas e a justiça é um anjo de uma asa só. Ele já anda, ele voa mais devagar, mas um dia ele chega. Então nós temos que usar do nosso testemunho, da palavra que conhecemos, primeiro na nossa vida,
para que a gente possa, então, ajudar outros a enxergar a Cristo. Porque eles são carentes e dependentes da misericórdia de Deus, para que eles não possam ser condenados com o mundo. Então é necessário aqui, Pedro entendeu, e nós temos que entender isto também. Então Pedro ele foi aprendendo gradativamente, e nós temos também que aprender gradativamente. Porque Deus é um Deus que tem paciência. Ele usa de misericórdia, mas ele jamais abandonará a sua justiça. Abra comigo, por gentileza, no livro de Romanos, depois aí, capítulo 2. E já deixa preparado. Não, Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Diz assim: não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com vocês? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Preste atenção, ao arrependimento. Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo aos seus atos. Esse versículo ele é perfeito para ilustrar exatamente o que eu estava falando. Irmãos, todos somos carentes da misericórdia de Deus. Não é porque hoje eu sou crente, quer dizer que eu sou 100% santo, que eu não peco. Isso é uma batalha diária na nossa vida, de todo crente. Todos têm uma batalha diária contra o seu próprio eu. Só que você pode ver aqui nesse versículo, que nós lemos aqui, que essa manifestação da bondade de Deus é para nos dar tempo e para nos levar ao arrependimento. Deus está nos dando tempo para estudar as Escrituras. Deus está nos dando tempo para conhecer mais a sua vontade, para nos levar ao arrependimento. Porque ele já deu o seu filho pagando o preço que nós não podíamos. Só que para chegarmos ao céu, é necessário que então nós nos arrependamos dos nossos pecados. Não podemos ter um coração rebelde. Não podemos ter um coração endurecido, uma vez que recebemos o Espírito Santo de Deus. Temos que nos tornar cada vez mais sensíveis à palavra do Senhor e ao pecado que nos ronda, para rejeitarmos, para fugirmos da sua presença. Porque aqui está dizendo, porque ao dia se aproxima, o anjo da justiça está vindo mais lento, mas ele vai chegar. E quando ele chegar, trazendo o juízo de Deus, ele julgará cada um de acordo aos seus atos, às suas mentiras, aos seus adultérios, à sua deslealdade, à sua desonestidade, a tudo aquilo que está escrito na palavra, que é em desacordo com a santidade de Deus, a qual nós devemos buscar, seremos julgados por ela. Não importa se você está na igreja, você vai receber o julgamento de Deus. Não importa se você vai todos os dias na igreja, porque o que Deus quer não é que você esteja todo dia na igreja, mas que você viva todo dia em Cristo. Se você fizer isso, glória a Deus pela sua vida. Porque quando fala dos frutos do Espírito, que é a essência de Deus, lá em Gálatas 5, 20, 22, no fim diz, e contra essas coisas não há lei. Porque ali você vai atingir a santidade necessária para que toda lei que venha contra aquilo não vai encontrar nada em você. Porque você é uma pessoa misericordiosa, amorosa, longânima, né? Paciente, que controla o seu temperamento, né? Que tem fé. Então você vai conseguir produzir a essência de Deus dentro de você. E vai acontecer aquilo que Jesus falou à mulher samaritana. Vai jorrar de você água viva para aqueles que não têm vida. Então, as pessoas que chegarem perto de você
vão se saciar da água que vai sair de dentro de você. Só que nós temos que entender isso. Exatamente voltando ao que eu falei. Provérbios 28:13, agora ele todo, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Voltando para Davi, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Foi o que ele fez. Foi o que eu e você temos que fazer. Mas aqueles que encobrem os seus pecados, o presbítero André não vê, o pastor Anderson não vê, os irmãos não vê, eu minto no meu trabalho, eu minto na minha escola. Eu não preciso ver. Pois aquele que oculta o seu pecado, ele não prospera. Porque eu não preciso ver. Porque o Senhor já está vendo. É você que tem que ter consciência dos seus pecados. E então abandoná-los para o seu próprio crescimento espiritual. Para a sua própria salvação. Deus, ele é paciente. Ele tem nos dado tempo. A gente tem chamado, Jesus volta logo, Jesus volta logo, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você já fez uma autoanálise para saber se quando chegar o juízo de Deus, você será justificado? Você já fez uma autoanálise, assim como está no início, lá quando Davi fala, né? Quando ele reconhece que só contra ti pequei, né? Fiz mal contra a tua vista, para que seja justificado. Quando Deus falar com você, você vai ser justificado. E para que eu seja puro, quando for julgado. Então, será que você é puro o suficiente para ser julgado por Deus? Então, aproveite o tempo que o Senhor está nos dando. É lógico que nós queremos que Jesus venha logo, porque o mundo está definhando. Mas acontece que o inimigo ele tem conseguido enganar a muitos. Ele tem conseguido tirar muitas pessoas ensinando vários caminhos para o céu. E a Bíblia nos ensina apenas um caminho, que é Jesus. Então nós temos que ter muita consciência disso. E que Deus tem sido longânimo, tem sido paciente. Mas um dia essa paciência do Senhor vai acabar. Porque o dia da ira do Senhor vai chegar. Abra comigo Hebreus 12. E já deixa no gatilho também 2 Pedro 3. Já estou quase terminando, irmãos. Não quero tomar muito tempo para não ficar cansativo. Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17 diz assim: vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Antes de eu falar, abra comigo 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês, o que a gente leu antes. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então, esses dois versículos aqui, a gente vigiem, para que vocês não continuem sendo imorais e profanos, trocando a sua salvação por um prato de lentilha, por bênçãos nesse mundo, por coisas materiais. Porque uma hora você vai querer buscar a bênção de Deus e pode ser que seja tarde demais e você seja rejeitado. Porque não há mais tempo para arrependimento. E isso é muito sério. Isso é muito sério.
Vigiemos para que a gente continue na presença de Deus a cada dia e peça que o Senhor mostre para você, através da sua palavra, os seus erros. É a melhor coisa que você faz. Senhor, me mostra aonde eu estou errando. Senhor, aonde eu estou sendo falho, aonde eu estou entristecendo o seu coração. Me mostra para que eu possa mudar. Porque o evangelho que eu conheço não é um evangelho de bênção. Não é um evangelho que dá bens materiais. É um evangelho de salvação. É um evangelho que nos leva ao arrependimento para sermos salvos. As bênçãos seguirão aqueles que crerem. Mas o evangelho foi trazido por Jesus Cristo, como lemos no início, para que as pessoas possam ser levadas ao arrependimento. Essa é a função do evangelho. E o arrependimento vai gerar a salvação. Isso nós temos que entender. Porque o Senhor não demora a cumprir as suas promessas. E uma das promessas do Senhor é que há o dia da ira do Senhor. Ele tem sido paciente e não tem prazer na destruição de ninguém, mas ele quer que todos se arrependam, segundo 2 Pedro 3,9. Por isso é necessário que a gente continue e sempre fazendo autoavaliação, procurando em Deus, quando orar ao Senhor, Senhor, me orienta, Senhor, me direciona, Senhor, onde eu estou errando, Senhor, quais são as minhas falhas, para que eu possa me consertar. Por isso, eu continuo falando, irmãos, você tem ministros, pastores, que oram por vocês, que procuram, que têm um entendimento até um pouco maior, algumas das vezes, né? Porque eu sei que o dom é dado a todos, mas Deus chamou um para pastores, outros para apóstolos, mestres, porque eles são responsáveis pelas suas vidas. E eles podem chegar te repreendendo, te chamando a atenção de algum erro. Se isso acontecer, dê graças a Deus. Se isso acontecer, não fique bravo. Leve para casa e ore a Deus, para que Deus, então, confirme aquilo que foi lhe chamado a atenção, para que você possa se arrepender e chegar à salvação. Não feche o seu coração, como se ninguém tivesse o direito de te julgar. Ninguém está te julgando. Estamos te ajudando a caminhar no caminho que é Cristo. Eu quero que você, então, nós sempre, todo culto de Santa Ceia, lemos, né, a leitura de Santa Ceia. Vai para 1 Coríntios, capítulo 11. No versículo 31 e 32. Então, quando nós vamos tomar a Santa Ceia, em memória daquele que fez o sacrifício por nós, quando nós vamos, então, celebrar a Santa Ceia do Senhor, né, lembrando do sacrifício de Cristo, da última ceia que ele fez antes de ser crucificado, lá nós lemos no versículo 31 e 32, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você já pensou, se todas as pessoas procurassem os seus erros nas Escrituras, procurassem as suas falhas para melhorarem, para se corrigirem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, se nós procurássemos, em vez de ficar procurando a falha do irmão, procurar as nossas falhas, nós não seríamos julgados. Porém, como isso é uma falha, nossa, aqui diz, mas quando somos julgados, ou quando somos repreendidos, em algumas versões, né? Nós somos repreendidos pelo Senhor. Não é o irmão que está te repreendendo, não é o pastor, não é o presbítero, não são os ministros. É uma repreensão que vem de Deus, com um objetivo, para não sermos condenados com os incrédulos, com o mundo. Porque imagine uma pessoa que está na igreja anos e anos, e quando chega o juízo de Deus, ela será condenada com um ímpio que nunca conheceu a Jesus. Por quê? Porque, como lemos, o juízo de Deus virá pelos nossos atos. Ele virá pelos nossos atos. Então, a fé sem obras, ela é morta. As obras dão salvação? Não, mas elas mostram a sua fé. Porque se você realmente tem fé em Deus, se você tem fé em Cristo, você vai andar, segundo Colossenses 2,6,
Se credes em Cristo, então ande como Cristo andou. Então nós temos que nos transformar pela palavra de Cristo. Temos que nos transformar pelo exemplo de Cristo. Então, a cada dia, julgando cada vez a nós mesmos. E se nós falhamos nesse ato, como é de costume, saiba que às vezes vai vir alguém e vai te chamar a atenção. Mas essa repreensão é do Senhor. Pega isso, leva para casa e ora. Porque a função é uma só. É uma função de fazer com que você não seja condenado com o mundo. É um ato de amor, como eu já falei anteriormente. Mas tudo isso que eu tenho falado que desde o princípio, requer de nós uma coisa: maturidade espiritual. Isso requer de nós uma coisa: aplicação ao estudo da palavra. Aplicação à leitura da palavra. Aplicação à observância das leis do Senhor. Hebreus 6, quem já está em Hebreus aí, volta, Hebreus 6, versículo 1 e 2. Livro aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento da palavra. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, a base de quem está chegando, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Pessoas que estão anos e anos e anos na igreja ainda têm que ficar ouvindo coisas de base. Não tem entendimento ainda sobre o arrependimento das obras mortas, sobre a fé em Deus. Então, como você quer levar outras pessoas para Cristo se você não entende o básico da fé cristã? Então, tudo isso que eu falei aqui nos leva a procurar uma busca maior, um crescimento maior na palavra de Deus, para que a gente possa, então, ser usado para trazer outros irmãos até Cristo. Porque nós temos que tratar coisas mais pesadas, muitas das vezes, e aí acaba acontecendo que aqueles vasos de cristal não aguentam, porque vivem ouvindo e recebendo leite. Não podem receber uma palavra mais dura, não crescem espiritualmente, não procuram realmente viver um evangelho de verdade, vivem um evangelho superficial. Nós temos que passar, irmão, do básico, do leite, para uma comida sólida, para entrarmos de vez nessa palavra e absorver tudo que tem aqui, porque tem tantas coisas ricas, tem tantas coisas boas. Só que se a gente for beber a vida toda, a probabilidade da gente errar é muito grande. Então a gente tem que passar, tem que deixar de lado, tem que aprender. Como eu falei, a gente tem falado muitas das vezes, tem tido ensinamento para a igreja? Irmãos, eu tenho certeza que sim, porque eu participo das pregações, eu vou sempre na igreja. Então, como eu já falei, dou graças a Deus aos pregadores das nossas igrejas, porque ensinam a verdade, é Bíblia. Agora, o aprendizado não depende de nós, ele depende de cada um de vocês. Porque você não pode dizer, quem lembra aqui de cálculo de segundo grau, de matemática? Quase ninguém vai conseguir fazer. Você aprendeu na escola? Foi ensinado? Foi. Você guardou isso para você? Não. Para que eu vou usar cálculo de segundo grau na minha vida? Para que eu vou aprender álgebra? Né? Então, você aprendeu. Quer dizer, foi ensinado. Mas você não aprendeu. Você não tomou aquilo para si. Para que aquilo fosse usado na sua vida. Então, a gente não pode tratar a palavra do Senhor desta forma. O que está sendo usado tem que ser aprendido. Então, de um lado se ensina. Do outro se retém o que foi ensinado. Só que esse outro lado, que é o lado
de quem está ouvindo nesta noite, você tem que pegar tudo isso e mastigar toda essa palavra. Se você fez anotações, versículos, leia de novo. Relembre da palavra. Todas as nossas pregações estão sendo gravadas. Então, depois você tem a possibilidade de ouvir de novo lá no YouTube. Então, não deixe essas palavras que estão sendo pregadas pelo pastor Cristiano, Anderson e tantos outros irmãos, né, passarem em vão. Mas que o esforço desses irmãos em preparar um banquete, uma palavra de Deus para a sua vida, ela tenha valor. Que você não ouça a palavra como álgebra na sua escola. Para que eu vou usar isso na minha vida? Você ouve e joga fora? Não. Retenha, aplique, porque isso vai te trazer maturidade espiritual. E cada vez que você se fortalece mais na palavra, o inimigo cada vez tem menos poder sobre a sua vida. Lembrando que não há tentação que não veio senão humana. Porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Então toda tentação é na carne. E uma vez que você anda na carne, você será e sucumbirá à tentação. Mas se você andar no Espírito, aquele que anda pelo Espírito, vive no Espírito, você não vai cair nas ciladas do inimigo. E cada vez mais você terá discernimento espiritual. Saberá onde andar, saberá o que falar, saberá como viver. Então, a autorreflexão ela é importante. E a maturidade espiritual ela é totalmente necessária na nossa vida. Para que a gente possa não só aprender para nós mesmos, mas passar. Porque feliz é o que divide o que sabe e que aprende o que ensina. Então, que a gente use isso para a nossa vida. Aprender para dividir. Porque isso é a função do crente. Uma vez revestido de poder, para ser testemunha de Cristo na sua casa, nos seus vizinhos, na sua vizinhança, em toda circunvizinhança, para todo o mundo. Então, que essa palavra tenha sido de direção para a sua vida. E que ela tenha realmente servido para que você possa se direcionar, para que você possa buscar mais a palavra de Deus, para que você possa cada vez mais buscar aqui dentro e em oração, saber aonde estão as suas falhas, julgando a si mesmo, fazendo uma avaliação de si mesmo, para que você cresça espiritualmente e possa ajudar outros também a crescer. E assim, no dia que Jesus nos chamar, que a trombeta tocar, que fomos chamados para junto dele, que a gente possa então todos, em uma só alegria, em um só júbilo, nos encontrarmos nos céus para as bodas do Cordeiro. E possamos então estar com Cristo para toda a eternidade. Porque esse tempo aqui é passageiro. Que a gente construa então algo valioso nos céus. Porque aqui tudo passa, mas lá será eterno. Lá nós teremos vida eterna. Amém? Então eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade concedida pelos nossos pastores. E realmente quero desejar que os irmãos tenham recebido essa palavra e que ela seja de valia. Desejo a todos um resto de semana abençoado na presença de Deus. Que se Jesus não voltar, com certeza sexta-feira nos vemos, não, sábado, nos vemos novamente aqui pelo YouTube e Facebook, para que a gente então possa continuar até o dia que a gente vai se reunir, né, novamente, lá no nosso tempo. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite a todos. Desejo uma boa noite na paz do Senhor para toda a igreja. Amém? Obrigado, pastor. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.